Hello, Raissa. I'm good. Hello, Maria. Thank you, Maria. Good afternoon. Pronto, isso aí, pessoal. Então, pessoal, tá? Antes de começar a aula, tá? A gente tinha falado, na aula passada, a gente tinha conversado um pouquinho sobre algumas coisas, tipo, da aula, como é que seria melhor as questões da aula, e a gente terminou muito rápido, né? Eu queria, só antes da gente começar, eu falei que eu ia querer uma opinião, assim, mais organizada de vocês, tá? Só para que eu pudesse medir, tipo, qual forma de aula vocês acharam melhor, que para vocês é melhor de aprender, tá? Então, para quem está meio perdido, né, a última aula eu estava perguntando para vocês o que é que vocês achavam das formas de explicar o conteúdo. Se vocês preferiam o slide ou o chat. Aí todo mundo respondeu o slide, beleza. Aí a outra pergunta foi a seguinte: dentro das formas de usar o slide, qual é o tipo de documento que vocês preferem? O slide já pronto, ou no caso, aquele arquivo que eu pego em branco, que só tem algumas partes preenchidas e eu vou só completando com vocês? Alguns responderam, mas eu queria só para ter um número aqui mais abrangente. Eu quero fazer o seguinte: quem acha que é melhor deixar ele semi-preenchido, digita 1, tá? E quem acha que tem que ficar completo, digita 2. Só para eu saber a média. Oi, Isabela. Ó, deixa eu ver aqui. Eita! Não vale, Rogério. Só pode votar uma vez, tá bom? Ô, Isabela, deixa eu te contextualizar, tá bom? Eu queria estar só fazendo uma pesquisa rápida com vocês de que tipo de explicação nesse modelo vocês acham melhor. Trazer o slide já todo preenchido ou pegar só um slide sem um arquivo meio em branco para ir completando com vocês na hora da aula. Porque eu estava usando as duas coisas. No começo eu usava um arquivo todo preenchido. Só que depois, por causa da facilidade de converter, eu comecei a achar melhor deixar ele só em tópicos e ir escrevendo com vocês na aula. Quero saber de vocês, a opinião de vocês. Qual que vocês preferem? Eu disse assim, ó, digita 1, quem prefere eu ir completando, deixar um arquivo semi-preenchido. E digitasse 2, quem prefere ele já todo pronto, já todo feito. Sabe que não vale, Rogério. Pronto, pelo que eu vi. Cadê? So, hello, Maria. Maria Isabelle. Hello, good afternoon, I'm good. Thank you, I'm good. A maioria ganhou, tá? Já deu para perceber que a maioria escolheu o número 1, tá? E eu vou dizer, tá bom, então já ganhou, tá certo? Já é número 1, tá? Enfim, isso aqui foi só para que eu tivesse um controle de que as aulas não ficassem muito chatas e qual que estava dando mais certo, tá? E eu vou dar a minha opinião também, tá certo? Eu prefiro, tá certo? Ir completando com vocês. Por que eu prefiro, tá? Porque é o seguinte, eu acho que quando a gente está dando aula, é bom fazer vocês perceberem, Rogério, que vocês também fazem parte da aula. É tanto que se você for lembrar, por exemplo, acho que a primeira vez que eu usei esse modelo foi, se eu não me engano, na explicação sobre adjetivos comparativos. Se eu não tiver enganado. Pode ter sido antes, mas se eu não me engano foi no conteúdo de adjetivos comparativos. E eu percebi que boa parte do que estava no conteúdo da aula, né, das anotações da aula, vieram de vocês. Eu pude colocar na hora os exemplos que vocês estavam me dando no chat. Eu pegava e colocava no arquivo e aí explicando com exemplos de vocês. Então, meio que a sensação que eu tinha é que vocês estão participando mais da aula quando vocês podem fazer as anotações da aula junto comigo. Entendeu? Por isso que eu também achei, eu comecei a preferir deixar o arquivo semi-preenchido e ir fazendo com vocês, tá? Eu tinha achado melhor também, sem contar na facilidade de converter o arquivo depois. E falando nisso, o arquivo da aula de ontem, né? De ontem não, desculpa, de antes de ontem, eu já coloquei no Google Sala de Aula. Não sei se vocês viram, mas já tá lá, tá bom? Com as anotações, com as observações que eu fiz. Mas enfim, era só isso, tá? Era só fazer uma pesquisa mesmo básica, tá certo? E depois, no final da aula, se der tempo, a gente combina algumas coisas para fazer depois que a gente acabar o livro, tá? É muita coisa, né, para conversar. Pessoal, tá? Mas vamos lá, tá? A gente já está encerrando o capítulo, tá bom? Na aula passada, a gente encerrou a página 67. No caso, era o conteúdo que a gente estava estudando, era sobre direções, né? Sobre como dar direções. E a gente basicamente vai encerrar isso, tá? Eu vou só explicar para vocês a parte de finalização do capítulo.
tá bom? Que no caso a gente tem basicamente só duas atividades. A gente tem o Speak Up e a gente tem o Production. É isso, Isabela, vocês são peritos. Mas, enfim, eu acho que eu vou continuar deixando os arquivos sempre preenchidos. Talvez, tá, para não ficar do mesmo jeito, talvez com o tempo eu pegue um slide todo pronto, só para não ficar também tão padrão, tá bom? Então, pode ser que eu, em algum momento, eu vá variar um pouquinho, tá bom? Até porque para ser mais inclusivo, né? Vamos ser inclusivo, né? Vamos ser democrático. Então, às vezes, pode ser que eu use um slide. Pronto, Pablo, era isso que eu tinha falado na aula passada. Inclusive, foi um dos tópicos que eu conversei também, tá? Não só a gente, mas eu percebi que em outras matérias e com outras turmas, naturalmente foi assim. O caso do sétimo ano, isso foi mais nítido, porque de todas as turmas, se eu for comparar, o livro de vocês é o que tem menos conteúdo, inclusive até o do sexto. O único livro que chega perto de ter pouco conteúdo é o do sexto, mas chega, ele já é fininho, né? Olha isso, ó. Bem fininho. Isso só tá meio que acontecendo com a turma de vocês e o sexto, porque são livros muito pequenos, é pouco conteúdo, sabe? Com os outros não. Mas a questão é a seguinte, porque como a gente está usando o livro sempre, toda hora, a gente acaba atropelando os capítulos sendo mais rápido do que o que é para ser, tá? Mas eu já falei, eu tenho uma proposta para tentar resolver isso depois, tá? Porque como a gente não está em sala, a gente não tem outros recursos, a gente não usa muito caderno, a gente não tem como mais fazer aulas práticas, e que isso, querendo ou não, quando a gente acumula, a gente vai percebendo que vai muito rápido, certo? Mas enfim, a gente vai tentar contornar isso. Eu diria que não precisa se preocupar tanto, porque o capítulo 8, que é o que a gente vai basicamente entrar, é um capítulo de revisão, que a gente chama de reviewing. Ele basicamente vai pegar um pouquinho de todo o conteúdo do ano inteiro. Então dá para também ficar um tempinho aqui relembrando muita coisa. De toda forma, a gente também tem, o final do livro, ele sempre deixa o que a gente chama de atividades extras. Tanto que se você for folhear o seu livro, no finalzinho, tem tipo uma seçãozinha marrom, e ela tem várias atividades extras, certo? Então, coisa para fazer sempre vai ter, tá? As atividades extras que tem no livro, elas não são obrigatórias, tá bom? Elas são opcionais. Como a gente está indo muito naturalmente rápido por causa de tudo isso, a gente vai acabar fazendo as atividades extras, né, para sempre ter alguma coisa. Então você pode folhear aí. Só que o que não falta é atividade extra no livro de vocês. Sim, volta sim, tá? Mas vamos lá, tá? Deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai proceder. Pronto, aqui eu vou só explicar para vocês as atividades que a gente tem para encerrar esse capítulo, né? Aqui na página 68. E a 69 vamos fazer sim, tá bom? Eu vou explicar. A 68 diz o seguinte, né? Ask your colleagues questions about how often they do something. Below there are some verbs as ideas as a reminder of the frequency adverbs. Ou seja, pergunte aos seus colegas questões sobre a frequência que eles fazem alguma coisa. Abaixo tem algumas ideias de verbo e uma recordação dos advérbios de frequência. Isso aqui você vai fazer em casa, tá bom? Você vai escolher um colega e você vai criar uma pergunta para ele responder com que frequência ele faz alguma dessas ações. Aí esse quadro que você está vendo, ele está sugerindo algumas ações, tá? Por exemplo, do the grocery, que é, no caso, ir para o mercado, né, fazer as compras. Tem go shopping, que é ir fazer compras. Swim, que é nadar. Você tem dance, que é dançar. Você tem go to the gym, que é ir para academia, certo? Você vai optar por elas. Você tem várias, ó. Você tem alta sessão, drink soda, que é tomar refrigerante, né? Walk, que é caminhar, e por aí vai. E embaixo, você tem os advérbios de frequência. Só lembrando para você, tá bom? Tá perdido, João? Diga isso não, João. Deixa eu te achar, João. Onde é que você está perdido? Ô, Pablo, sim, de preferência, colegas de sala. Mas se você quiser perguntar a outra pessoa, tudo bem. Ô, João, a gente está na página 68, tá bom? 68. Estou explicando a atividade que vai ficar para casa. Pronto, e eu queria também conversar daqui a pouco sobre atividades, porque eu estava sendo... eu tenho alguns questionamentos sobre as atividades, e eu já vou responder para vocês, tá bom? Então, hoje eu tirei o dia para conversar, né? Eita, menino. Tem muita coisa, tá? Mas, enfim. Aí, no caso da página 69, eu vou também ler e explicar para vocês. Essa vai ser, eu acho que a mais interessante.
de você fazer. Principalmente quem gostou do conteúdo de direções, tá? Acho que vai gostar disso daqui. O tópico de... Já fez, Pablo? Eita! O tópico de production da 69 diz o seguinte, né? Desenhe um mapa da sua casa até a escola. Use as direções para guiar seus amigos quando tiverem que visitá-lo. Detalhe, você vai se basear no mapa da página 66. E detalhe, você não precisa fazer essa coisa super bem desenhada, né? Tudo bonitinho. Se você conseguir pegar uma imagem, tipo, por cima, igual a da página 66, só com as ruas. Tipo assim, não precisa nem colorir, se você quiser, mas contando que as ruas fiquem bem colocadas, isso é o que basta, tá bom? Se você não quiser desenhar, se você conseguir achar na internet, por exemplo, uma imagem aérea, do mapa de Aracoiaba, pelo menos do centro, por exemplo, você pode usar ele se você quiser. Lembra nem do caminho, Raiz. Está na hora de lembrar, tá? Então, detalhe, você pode desenhar, como o livro está sugerindo, mas você pode também pegar um mapa já pronto, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta de desenhar, tá? Mas o ideal mesmo é que você use as direções. Depois que você fizer o desenho, você vai usar as coordenadas para guiar as pessoas até a sua casa, até o colégio, entendeu? Tudo que a gente já estudou, tá? Dando direções, certo? Claro que eu gosto. Enfim, mas sobre essas duas atividades, tá? E eu vou aproveitar e já conversar sobre elas, tá? Mas ficou claro o que é para fazer? Uhum. Eu também vou dar um bom prazo, tá? Porque desenhar é chato. Ficou não, Pablo? Qual parte, Pablo? Pronto, você pode pegar um mapa, assim, mais distante, ô Maria. Tem nada não. O problema é que a sua descrição ela vai ficar muito grande. Você dando as coordenadas, vai passar pela rua tal, passar por não sei aonde, vai ficar grande. Mas, assim, e sim, Pablo, só me situa aí. Qual foi a parte que tu não entendeu, Pablo? Que eu posso explicar de novo. Eu não vou desenhar, não. A parte 68, tá sem essa. A 68 é o seguinte. Você tá vendo essa tabela? Vou até mostrar aqui, tá? Essa tabela aqui, ó. Esse verdinho, tá? Verdinho, azul, sei lá. Aqui você tem uma sequência de ações. Essa tabela tem várias ações. Por exemplo, do the grocery, que no caso é ir ao mercado ou fazer as compras, né? Abaixo tem go shopping, que é fazer as compras também, só que não no mercado. Você tem swim, que é nadar. Você tem várias ações aí, tá, Pablo? O que você vai fazer é o seguinte: você vai escolher alguns colegas e você vai fazer uma pergunta com que frequência eles fazem essas ações. Inclusive, como fazer perguntas sobre essas ações está em uma das anotações da aula, que a gente aprendeu que a gente pode usar essa expressão aqui, ó. How often, que é com que frequência. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou usar o verbo dance, Pablo, aqui. Dance, que é o verbo dançar, tá aqui no quadro. Vamos supor que eu vou fazer uma pergunta aqui pro Rogério. Vou perguntar com que frequência o Rogério dança. Como é que eu começo? How often, que a gente viu lá naquelas anotações passadas, que quer dizer com que frequência. How often do you dance? Isso perguntando pro Rogério, tá bom? Ó, how often do you dance? Com que frequência você dança? Aí o Rogério vai lá e responde para você. Ele vai dizer, olha, I always dance. Ou seja, o Rogério sempre dança. I always dance. Eu sempre danço. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a resposta dele. É simplesmente isso. Você vai fazer uma pergunta para um colega seu e você vai coletar a resposta dele. Certo? Certo, Pablo? Simples assim. Entendeu, Pablo? Foi um exemplo, tá bom? Tudo certo? Pronto. Assim, outra coisa. Que hoje eu tô pra conversa, né? Eita, tá? Hoje eu tô pra conversa. Sobre as atividades, tá? Porque é o seguinte, isso aconteceu em outras turmas, tá? Que as atividades, elas poderiam estar sendo demais, tá? Isso aqui, com vocês, isso não aconteceu. Mas eu quero saber também da opinião de vocês. Tudo bem, Raíssa, sendo tranquilo, tá? A quantidade de atividades semanais está sendo passada, vocês acham que ela tá em excesso? Isso é só uma opinião, tá bom? Ela tá demais ou não? Você acha que ela tá, tipo assim, tá sufocante no sentido de ter muita coisa ou não?
Ou o ritmo tá tranquilo de fazer? Pronto, porque isso aconteceu até não tem muita atividade, eu tô ficando meio assim. Então é bom saber de vocês, se tá tudo bem. Então tá bom, o ritmo tá bom. Dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Tá bom. E o que mais, os demais? Às vezes, mais ou menos, tá? Porque é o seguinte, eu sei que isso não, eu tô dizendo assim, isso não surgiu aqui, tá? Esse tipo de questionamento não surgiu aqui, mas era o seguinte, algumas pessoas estavam se perguntando por que tanta atividade? Toda semana tem atividade. Eu acho que foi até falado em uma reunião, tá? E que essas atividades eram para completar a carga horária de vocês. Só que assim, estavam tanta atividade que alguns alunos estavam se sentindo sufocados. Aí, obviamente, a gente se preocupa de alguma maneira. Aí eu fui fazendo uma pesquisa rápida, perguntando por turma, né, se a quantidade de atividade da minha disciplina, pelo menos, ela estava muito difícil de fazer, estava muita coisa. Porque se tivesse, eu poderia até diminuir ou aumentar alguns prazos, entendeu? Algumas coisas do tipo. Mas se tá bom, tá tranquilo, certo? Sim, sim, pronto. Tudo bem, tá? Então, pelo menos para mim, tá ok. Pronto, era só isso que eu queria saber, tá? Pra gente continuar, para que eu não possa extrapolar, tá bom? Pessoal, vamos lá. O que a gente tem para fazer? A gente vai fazer uma atividade extra, tá bom? Tá relacionado a esse capítulo, que é o capítulo 7, mas é uma atividade extra lá daquela sessão do final do livro de vocês, que tá lá na página 37 das questões extras, tá? Vou até colocar aqui, ó, página 37. Essa sessão, você vai lá no sumário, você vai ver que tem uma sessãozinha marrom no final do livro de vocês, tá bom? Que vai ser essa daqui. Vou até mostrar na tela para vocês. Essa aqui, ó. Todo mundo conseguindo ver? Lá do final do livro de vocês, uma seçãozinha marrom. Página 37. Vocês acharam? Não, Pablo? Sim. Tu pode ir, Pablo, para te ajudar, tu pode ir no sumário. Tá? Tem uma parte lá que fala questões extras. Mas você pode simplesmente ir folheando o capítulo até chegar em uma seção do livro que é marrom. Tudo bem, Isabelle. Tudo bem. Se começar a ficar difícil, você me avisa, tá bom? Aqui, pessoal, é também sobre o capítulo 7 que fala sobre lugares. Mas aqui a gente tem o que a gente chama de interpretação de texto. Inclusive, lá em sala, ainda nas aulas presenciais, eu lembro que eu expliquei um pouquinho para vocês sobre dois processos de interpretação de texto. Alguém lembra quais eram esses processos? Tem um nomezinho. Não? Era isso aqui, ó, eu quero deixar no chat. Scanning and skimming. Ou skimming and scanning. Vocês lembram? A gente até copiou no caderno algumas definições sobre isso. Ah, vocês lembram, né? Pronto, o que era isso que eu tinha explicado? Eram como se fossem técnicas ou então orientações para que a gente pudesse pegar um texto em inglês e a gente conseguisse interpretar ele. Não lembrar isso. Vou resumir para vocês, tá? Só sei que nada sei, tá? Mas está no caderno de vocês. Como é que funciona essas duas técnicas, tá? Em termos gerais, resumidamente. O skimming é a técnica de você tentar, sem precisar ler o texto, você tentar deduzir do que ele está falando. Como é que a gente faz isso? A gente olha para o título, a gente olha para as subdivisões do texto, e sem precisar ler, a gente tenta deduzir qual é o assunto do texto. Certo? Só sei que nada sei. Eu nem lembro o que eu falei. Aí o skimming ou scanning é justamente o processo mais específico, é quando você lê buscando informações específicas dentro do texto, tá? Essa era a diferença, certo? Vocês lembram, né? Então, basicamente isso que a gente vai usar para a gente interpretar esse texto, tá? As questões são da página 38. Eu vou fazer com vocês para não ficar difícil. Hashtag a pergunta está perguntando. Vamos lá, pessoal. O texto ele começa assim, ó. Mapa da Terra-média, tá? Então aqui a gente está lidando também com mapas, tá certo? E aqui, se a gente for dar uma olhadinha no texto, passando o olho por cima, a gente percebe que é um mapa ficcional, inclusive de uma trilogia de filmes chamada O Senhor dos Anéis. Alguém já assistiu? Alguém conhece O Senhor dos Anéis? Mas vocês já viram falar do Senhor dos Anéis. Pronto, pois esse mapa que está aqui, a Terra-média,
é o mapa da Terra-média, que é o mapa onde a história do Senhor dos Anéis se passa. Inclusive, é meu filme favorito, é o Senhor dos Anéis, certo? Pronto, aqui, aí a gente percebe que o texto está subdividido em vários tópicos em negrito, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai responder as questões da 38, tá bom? Como é que eu oriento fazer? Você primeiro, a gente já deduziu do que o texto se fala, e a gente primeiro vai para as perguntas, para depois ir para o texto, tá? Vamos lá, eu vou fazendo com vocês, tá? A questão diz assim, ó. What is the map showing? Ou seja, o que o mapa está mostrando? Esse mapa, eu meio que já dei a resposta, né? Ele é um mapa de quê? Tem um nomezinho lá em cima. Tá, na verdade, está na primeira linha, no primeiro parágrafo do texto, está falando o nome desse mapa. Olhando para o texto, qual informação no texto vocês acham que tem o nome do mapa? Dica, tá nesses tópicos aí do texto. Algum chute? Kids Encyclopedia. Deixa eu ver. Não. Não é o Raikkonen. Nós sabemos que é um texto ficcional, mas a pergunta é, qual é o nome desse lugar? Né? Tá perguntando assim, o que o mapa está mostrando? Né? O que é esse mapa? Esse é o mapa de quê? Se você for olhar no mapa, que informação... Deixa eu até derrubar aqui. Olhando para o mapa, tá bom? Que informação a gente encontra nesse mapa que nos diz o nome desse lugar? Olha o Pablo, isso aí, Pablo, é a Terra-média, cara. É isso aí, que no caso, o nome dele é Middle Earth, tá? Inclusive, o texto começa com esse título, Shire, entre parênteses, Middle Earth. Então, esse mapa é sobre a Middle Earth, tá? Que a gente traduz como a Terra-média. É isso aí, Pablo. Inclusive, só pra gente traduzir, tá? Essa palavra Shire, a gente traduz como condado, tá bom? É tanto que na série do Senhor dos Anéis, eles não chamam de Terra-média. Às vezes, às vezes chamam, às vezes não. Mas geralmente eles chamam de condado. Condado é um lugar. Simplesmente um lugar que tem colinas, que tem montanhas, tá? É um condado. Então é isso aí, Pablo. Certa resposta. A questão 1, justamente isso, é um mapa da Terra-média. Para a resposta ficar bonitinha, a gente pode colocar assim, ó. O mapa da Terra-média. The map of Sim. Gostei. No caso, é disparada a minha série favorita até o momento, certo? Então, é o mapa da Terra-média. Aqui, essa aqui também é pessoal, tá? Vocês podem responder por si só. Diz o seguinte, né? Do you know the story cited on the text? Vocês sabem, ou vocês conhecem a história citada no texto? Vamos lá. O texto fala sobre a Terra-média. Vocês conhecem essa história? Se não, coloca no, tá? Eu vi que a maioria não conhece. Coloca no, não tem problema não. Se sim, yes. É pessoal, tá? Super fácil de fazer. Vou colocar yes. A minha resposta seria essa aqui, ó. Yes. It's my favorite history. Ou story. Yes, it's my favorite story. Pronto. A gente tem a 3, tá? A 3 diz o seguinte, né? Describe the geography of the Shire. Ou seja, descreva a geografia do condado. Essa aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais, tá? Aqui a gente tem um mapa, beleza, e esse texto, a função desse texto é falar como que esse lugar, como é que é a geografia desse lugar. E essas seções que você está vendo, você pode até ir traduzindo comigo. Depois que a gente tem o tópico Terra-média, a gente tem esses tópicos aqui, ó. The Shire, em negrito, que a gente traduz como o condado. O condado. O outro tópico em negrito diz assim, ó. Geography. Aqui a gente já deduz que a resposta está nesse tópico em negrito, Geography, tá? Então vamos lá, vamos ler esse tópico de Geography e vamos tentar entender. Diz assim, ó, the Shire is a region of low elevations and these are no higher than hills, tá? The main ones are, aí ele vai citar. Então, por essas palavras que a gente tem nesse tópico de Geography, como que a gente poderia descrever? Qual dessas palavras descrevem a geografia desse lugar? Vocês podem ir chutando, tá? O que vocês acham? Pegando as palavras desse tópico. Como é a geografia da Terra-média? Isso você não precisa traduzir, vai pelo contexto.
Quais palavras estão aí que falam sobre as características geográficas? Eu vou ajudar vocês com algumas traduções, tá bom? Eu não vou dar o texto inteiro, porque aí ficaria muito fácil para vocês. Eu vou trazer algumas palavras. A gente tem a palavra shire, que quer dizer condado. A gente tem a palavra elevations, que quer dizer elevações. A gente tem outra palavra que eu posso ajudar vocês. Eu posso ajudar com a palavra hills. Hills que quer dizer colinas, tá bom? Colinas. Que é isso, Isabelle? Então, por essas características, por essas palavras, como é que a gente conseguiria descrever esse lugar? Nós poderíamos dizer que é um lugar de regiões de colinas, de muitas colinas. Sim, Maria. Pode ser, no caso você copiou, mas se eu fosse colocar resumido em poucas palavras, a situação geográfica é a seguinte: é um lugar de elevações, né, elevations, e também de muitas colinas. A gente poderia resumir assim. Ah, sim, Raíssa, isso aí, Raíssa Google ataca novamente. Raíssa, isso seria a definição mais técnica, tá bom? Do que seria a terra-média, mas de acordo com o texto. No caso, a gente pode escrever assim, ó. Eu vou dar a resposta para vocês. É praticamente o que a Maria falou. Vamos colocar assim, é um lugar, né? It's a place. Raíssa Google. It's a place com elevações e muitas montanhas. E many hills, que seria colinas. Raíssa Google, cara. Seria assim, pessoal, minha sugestão de resposta. É um lugar com elevações e muitas colinas. Então, essa é a geografia da Terra-média. Vamos lá. Multidicional. Multimilenar. Vamos lá. Vamos para frente, né? A 3, quer dizer, a 4 diz o seguinte. De novo, questões pessoais, tá bom? Fala assim, ó. In your opinion, why are Scary and Quarry Village named this way? Ou seja, na sua opinião, de acordo com o que você conhece sobre a história dos Seus Anéis, que infelizmente nem todo mundo conhece. Por que essas vilas são nomeadas assim? Que essas montanhas? E quais são os nomes das montanhas? A gente tem a primeira que é nomeada assim, ó. Far Hills, tá? Far Hills, que seria as colinas distantes. A gente tem uma segunda colina que se chama assim, ó. White Hills, que seriam as colinas brancas. A gente tem as Scary Hills, que seriam as colinas assombradas, vamos dizer assim. Assombradas. E a gente tem uma última colina, lá no Senhor dos Anéis, chamada Green Hills, que são as colinas verdes. Tu, Pablo, essa aqui vai ficar para ti, Pablo, tu que já assistiu. Por que essas colinas são nomeadas assim? Só vai ficar para tu, Pablo, é o jeito, cara. Vai ficar para ti, cara. Que só se você já assistiu, você conhece. Por que esses são os nomes das colinas? Eu vou esperar a tua resposta, Pablo. Exato, Pablo agora, ele que vai dar a resposta pra gente. Inclusive, seria interessante, cara, se a gente tivesse assistido O Senhor dos Anéis, cara. Infelizmente. Se a gente tivesse em sala, eu ia propor isso. Que a gente assistisse O Senhor dos Anéis. E assim, como é muito popular, muita gente já assistiu. Aí eu achei que a maioria de vocês tinha assistido. Aí fica complicado. Ah, já assistiu, Gabriel? Já assisti e tô cansado de assistir. Pois você, Gabriel, por que as montanhas lá do Senhor dos Anéis elas são nomeadas assim? Como assim? Não entendi, Isabela. Como assim? Eu voei, não entendi. Voei mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, tá?
como assim, como pouco de vocês assistiram, realmente vai ficar complicado, tá? Vamos mudar de ideia, tá? Vamos pular, tá? Vamos pular essa questão. Vamos pular essa questão, vocês vão voar um pouquinho, tá? A gente pode pular para 5, tá certo? A 5 também, ela tá no texto. Edson boiando total. A questão 5 diz assim pra gente. Which geography landforms can you see on the maps? Ou seja, quais relevos geográficos, vamos dizer assim, você consegue ver no mapa. Então a gente vai lá para o mapa e a gente vai citar. Quais são as partes desse mapa, as partes mais importantes? Os relevos, o nome das montanhas, quais são os principais? Eu vou dar o primeiro que é o mais conhecido, tá? Que é Mordor. Isso, cara, Mordor é o principal. Mordor, no caso, é a montanha principal onde basicamente toda a história do Senhor dos Anéis se desenvolve. Que no caso é lá onde o Frodo ele tem que destruir o Anel do Poder. É na montanha de Mordor. O que mais? Tem outras. Isso, é o anel que deixa você invisível. Vai lá, Pablo. Quais outros lugares importantes a gente encontra nesse mapa? Sim, fica à vontade, Pablo. Oi, professor. Oi, diga lá. Foram grandes reis dos homens que receberam 9 anéis de poder. Exato, cara. Está ligado com. É porque assim, eu teria que contar a história, mas quando os anéis foram forjados, eles foram distribuídos para várias raças diferentes. Uns foram para os homens, outros para os elfos, e eles viviam em montanhas diferentes, em pastos diferentes da Terra-média. Teria que assistir para saber, tá? E muito Professor, bem, Raikkonen. Muito bem, Raikkonen. anotei, eu anotei, mas eu esqueci de procurar. Pronto, The Shire. Isso aí, é o condado. Então a gente pode listar os dois principais, né? Os dois principais passos do mapa onde a história acontece: Mordor e o condado. Tá? Eu vou colocar aqui os dois juntos para não ficar bagunçado, né? Mordor and Shire. Então vocês têm que assistir, cara. Vocês não estão entendendo. Vocês têm que assistir Senhor dos Anéis. Pronto, era só basicamente isso, tá? A gente vai continuar só para a gente relembrar o que seriam essas técnicas de interpretação, tá bom? A pergunta era o seguinte: ô Pablo, quais eram as partes geográficas, os relevos que você pode ver no mapa? No caso, você não precisa colocar todos, tá? Só os mais importantes, certo? Pois é, Raíssa, porque é grande. São 3 filmes de 2 horas, mais ou menos. Se você quiser acrescentar outro, Pablo, outra parte do mapa onde a história acontece, tranquilo, tá? E o terceiro, eu acho que tem 3 horas e alguma coisa, Raíssa, o terceiro. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Então, a gente tem a página 39, que ela está relembrando para a gente, tá bom? Só alguns conceitos do que são as técnicas de interpretação de texto. Isso aqui é meramente informativo, tá? Vocês não precisam copiar nada, é só para a gente ler e a gente entender o que são essas técnicas, tá? É o seguinte, por exemplo, aqui a gente vai começar falando sobre o skimming, né? Sobre o skimming, a técnica de skimming, nós usamos quando nós temos uma leitura, um método de leitura secundária para ajudar a entender as ideias gerais do texto. É basicamente o que a gente fez. A gente não lê o texto, mas a gente tenta deduzir por informações gerais qual é a ideia do texto. Nesse caso, a gente não precisou traduzir o texto para que a gente entendesse que ele era da Terra-média, que falava sobre a Terra-média, que falava sobre a geografia da Terra-média. Por quê? Porque as ideias gerais do texto, as palavras gerais já nos dão essa ideia. A gente tem um tópico de geography, a gente tem um tópico de Shire, Middle-earth, que dão a ideia de que essa é a intenção do texto. Tá? Então, skimming é basicamente isso. É quando você deduz o que o texto quer dizer, sem que você precise traduzir. Você só pega as palavras-chave, certo? Aí que diz, né? No caso do scanning, tá? Eu já estou falando e traduzindo, tá? No caso do scanning, você busca no texto para encontrar informações específicas, tais como as figuras e nomes. Foi basicamente o que a gente fez na questão 5. Não só na questão 5, mas a gente fez também na questão 3. A gente, em vez de olhar para o texto geral, a gente procurou em um ponto específico onde é aquela resposta. Por exemplo, a 3 perguntava qual eram as características geográficas da Terra-média. O que foi que a gente fez? A gente foi lá no texto, a gente achou que tinha um tópico chamado Geography, e a gente buscou dentro desse Geography as palavras-chave, que no caso foram o quê? Elevations, low elevations, que são baixas elevações, e a gente achou a palavra hills, que quer dizer colinas.
Então, vocês entenderam, a gente buscou palavras específicas para responder a pergunta. Tá? Isso é importante, a gente sempre tá utilizando essas técnicas para interpretar texto, porque daqui para frente, principalmente no 9º ano, tá bom? Todo capítulo, tipo, todo capítulo tem um texto desse tamanho para que você interprete. E não é textinho assim, que nem esses aqui, é texto desse tamanho, de 2 páginas às vezes, que você tem que usar essas técnicas de enxergar o texto de forma geral e de forma específica para você responder as questões. Então, vocês entenderam, né? Daqui para frente, sempre a gente vai... Vocês vão ver cada vez mais esse tipo de texto, tá bom? Ô, Isabela, eu tô ainda naquela mesma, Isabela. 39, tá bom? Certo, Isabelle? Eu tô explicando, revendo os conceitos de skimming, que é você entender o texto de forma geral, e scanning, que é você entender o texto de forma buscando informações específicas. Certo, Isabelle? Eu compliquei para ti. Fiquei preocupado contigo agora. Você entendeu a ideia? Ah, sim, tá? Era basicamente isso, é só um complemento, tá? Era só pra gente finalizar esse capítulo com atividade extra, tá? Que o livro tá pedindo. Mas nada mais que isso, tá certo? Então a gente pode voltar, tá? Lá para onde a gente estava. Que no caso eu vou deixar. Eu não vou deixar mais nenhuma atividade, vai ficar só essa mesmo, tá? Eu não vou puxar hoje um novo conteúdo, que eu acho que você já tem coisa demais para fazer. E é isso, se você tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma ideia, tá? Você pode dar. A gente tem 2 minutos. Nem adianta eu começar a explicar nada, porque não vai dar. Vocês têm alguma coisa para falar sobre atividade, sobre qualquer coisa? Nada. Então, vocês sabem que próxima aula a gente vai começar o capítulo 8, tá bom? Que é o capítulo de revisão. Então, estejam preparados. No mais é isso, tá, pessoal? Até próxima semana, tá? Não vai ter atividade, vocês ficam com a que já tava, tá bom? Até a próxima. See you next week, pode ser assim.